tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma base nova da Essence. A Essence chegou aqui pro Brasil, eu já contei pra vocês, já mostrei em vídeos de recebidos, já tem post no blog, mas eu queria fazer uma resenha de um dos produtos que eu fiquei mais surpresa e mais feliz de conhecer, que foi essa base Fresh and Fit Awake Me Up. Awake Me Up. Awake Makeup. Nossa! Bom, a base Fresh and Fit, ela vem nessa embalagem de vidro. Um vidro pesado, bonito, assim, cara de make rica. E essa embalagem de pump. Tem também a tampinha transparente, que, pra ser sincera, podia ser uma tampa preta, ia ficar ainda mais chique. Mas é uma embalagem que eu achei muito bonita. Bom, e qual é que é dessa base? Essa base, ela promete um healthy glow, que seria um glow saudável, aquela pele luminosa, aquela pele saudável, de gente que toma 3 litros de água por dia e tem uma alimentação super balanceada, sabe? Ela promete esse efeito na pele. Ela tem vitamina B3 e B5, além de água de cranberry na sua composição, que é legal porque ela promete não só uma maquiagem, mas também dá aquela cuidadinha da pele por causa desses ingredientes. E além desse glow saudável, o que essa base promete? Ela promete uma textura respirável, ou seja, você vai passar na sua pele e a sua pele vai poder respirar, ela não vai ficar aquela coisa emplastada, tipo 1 quilo de maquiagem sem respirar, aquela coisa esquisita. Não, ela promete ter uma textura respirável e uma cobertura de média a alta. Vou logo adiantando que não rolou essa parte de cobertura média alta ou não, mas vocês vão ver depois, nos próximos minutos aí desse vídeo, eu testando essa base. Ela tem uma textura líquida, levemente cremosa, e ela tem um cheirinho que é bem gostoso. Ela é indicada para todos os tipos de pele e tá disponível em 4 cores, a cor 10, 20, 30 e 40. E aí que vem a parte negativa dessa base, né? Porque 4 cores é muito pouco. Muito pouco. Qual foi a explicação deles pra essa gama tão limitada de cores? Como a marca é uma marca alemã, lá na Alemanha as pessoas são mais claras e não tem uma diversidade tão grande de tons de pele. Então, assim, o mercado de lá não tem essa necessidade de você ter 16, 30, 40 tons de base, que é o que a gente tá acostumado. Só que, como eles vieram pro Brasil, eles vão ter que ter base pra peles morenas e peles negras. Não tem jeito, não tem como vir aqui pro Brasil sem bases pra população, né? Porque a maior parte da população brasileira é de negros. Então a gente precisa de mais cores, Essence. Vamos ver como que essa base se comporta na minha pele, como minha pele estava sem essa maquiagem por aqui. Eu gosto de aplicar a Fresh and Fit com o pincel Kabuki, que é a minha forma preferida de aplicar qualquer base, mas você também pode aplicar com esponjinha, que o efeito fica bem legal. Como a gente sempre sabe, a esponjinha dá um efeito um pouco mais leve, de uma pele mais natural, e o pincel Kabuki contribui para que a cobertura fique um pouco mais alta. Vou começar aplicando de um lado do meu rosto, e vai ser muito bom que eu tô com algumas espinhazinhas aqui, porque vocês vão poder ver realmente a cobertura da base. O único ponto positivo dessas espinhas. Uma quantidade tipo essa já é o suficiente para eu cobrir pelo menos metade do meu rosto. E eu sempre começo aplicando com os dedos e depois eu venho com o pincel. Ela tem uma textura líquida, um pouquinho assim, quase cremosinha, mas ela é mais pra líquida. E tem um cheirinho bem leve, mas ela é perfumada. Não é uma coisa que incomoda. Eu geralmente não gosto de produtos que tenha perfume, mas essa daqui é realmente bem suave, bem sutil, então não incomoda nada. Acho que vocês conseguem ver que a base, ela dá uma boa disfarçada nos poros. E principalmente aqui na região da bochecha e do nariz. Deu pra perceber que ela disfarça bem os cravinhos e tira a vermelhidão da pele. Na testa a gente consegue ver bem isso. Vou passar na outra metade do rosto, mas já deu pra ver bem que a diferença ficou bem boa nas espinhas, ela deu uma boa disfarçada. A cobertura dessa base é de leve a média, que nem eu comentei no começo do vídeo com vocês. Ela realmente não cumpre a promessa de ser uma cobertura média a alta. Por mais camadas que você faça, eu acho que eu não curto muito o efeito de muitas e muitas camadas de base, então eu acho que com 2 camadas é o ideal. E essa base aqui, com 2 camadas, fica com uma cobertura média, de leve a média. Uma coisa que eu gosto de fazer também é quando eu quero cobrir um pouco mais alguma área em específico do meu rosto, que geralmente é a zona T,
eu passo uma segunda camada apenas nessa área. Então, só na testa, no nariz, às vezes um pouquinho aqui e no queixo. Não costumo passar em tudo uma segunda camada porque eu acho que não tem necessidade. Essa base ela é muito fácil de espalhar e isso é um ponto muito positivo, porque tem algumas bases que elas secam muito rápido e aí você não consegue espalhar e fazer um acabamento bacana no seu rosto. Essa daqui você consegue realmente trabalhar com ela sem precisar correr desesperada pra assentar a pele, pra realmente polir tudo. Não, essa daqui você consegue trabalhar com calma. Uma coisa que eu gosto muito dessa base é que ela deixa a pele com um efeito natural. Então não fica aquele efeito tipo mascarado, sabe? Ela parece que você tem uma pele por baixo e que sua pele tem espinhazinhas e tudo mais. Ela não é um reboco, sabe? Eu consigo ver a minha pele aqui por baixo, eu consigo ver ainda as espinhas. Eu consigo ver os meus poros, mas de uma forma que fica uma pele mais bonita. Tipo uma meia fina, que você coloca a meia fina, sua perna fica mais bonita, mas a gente vê que a sua perna tá lá, né? É isso que eu sinto com essa base na minha pele. Vou passar então uma segunda camada só aqui nessa região central do rosto, que eu falei, e na testa, pra gente ficar com uma cobertura média nessa área. E aí depois eu vou selar com pó, mas não existe essa necessidade. Vocês vão ver que a minha pele ela tá sequinha, sabe? Não precisa passar pó. Mas a gente sabe que quando a gente passa pó, a tendência é que a base dure mais no nosso rosto. Não vou passar tanto quanto a primeira quantidade, tá? Passar menos, que é só nessa região central do rosto mesmo. Eu, no dia a dia, não sinto a necessidade de passar essa segunda camada aqui na região central. Eu geralmente passo uma camada só e pra mim tá ótimo. Mas é só pra vocês verem realmente a diferença que dá com uma segunda camada. Mesmo com a segunda camada, a gente consegue ver que a base fica ainda com aquele viço que a marca promete e continua dando pra você ver a sua pele por baixo disso. Eu passei corretivo embaixo dos olhos apenas e pó, mas pra selar essa área do corretivo realmente que era um pouquinho mais cremosinho, e aí eu passei um pouquinho, bem pouco de pó no resto do rosto. Na minha opinião, não é necessário o uso do pó, exceto se a sua pele for muito oleosa. E até porque se você passar muito pó, você vai perder o efeito de glow que a base promete, então eu acho que um pouquinho só já é o suficiente. Voltei aqui depois de 6 horas e dá pra perceber que a minha pele ainda tá, tipo, muito boa, sério. Relevem a maquiagem que já tá toda borrada e sem cílios e tudo mais. Mas a pele, ó, ela tá sem brilho. A make continua em todo o rosto, só aqui perto do nariz, que deu uma saidinha porque eu tava de óculos, mas senão eu tenho certeza que estaria intacta. E depois de 6 horas e sem passar fixador de maquiagem, nada disso. Ó, vocês podem ver que até o contorno saiu um pouquinho, mas a base continua aqui, menos na parte que ficou o óculos.